Boa tarde, meus queridos alunos do segundo ano do ensino médio, tudo bem? Vamos à nossa aula de hoje do dia 24 de junho, falando sobre produção em massa, cultura de massa, sociedade de consumo, que a gente falou na aula passada com juventude. O que isso tem a ver com vocês? Esses jovens, hein? É o título da nossa aula hoje. Então, compreender a habilidade, compreender de que maneiras os jovens se relacionam com a sociedade de consumo e a produção de cultura, tá? Perguntinha básica para vocês. Você considera que tem uma identidade própria? Será que você tem uma identidade própria? Sim, não, talvez. Hello, my name is. Que grupo você pertence, né? Que grupo social você pertence? Que vários grupos outros sociais que você já pertenceu, ou que ainda quer pertencer, né? Então tem toda essa questão que a gente vai refletir aqui sobre a questão da identidade. Tem que acabar com o jovem. Olha só. Segundo a ONU, Organização das Nações Unidas, não existe uma definição universalmente aceita relativa ao grupo etário dos jovens. Para fins estatísticos, as Nações Unidas, sem prejuízo de quaisquer outras definições feitas pelos Estados-membros, definem a juventude pelo grupo etário composto por pessoas entre os 15 e os 24 anos. Tá? Em muitos países, a maioridade diz respeito à idade em que uma pessoa recebe tratamento igual perante a lei. Que aqui no Brasil, 18 anos, por enquanto, né? Não obstante, a definição operacional e as variantes do termo juventude variam de país para país, dependendo de fatores socioculturais, institucionais, econômicos e políticos. Então, o que tem que colocar aqui, gente? Parece que a ideia da ONU quer desvincular a ideia de que o jovem quem é o jovem hoje em dia, né? E o que fazer com esse jovem também, né? E qual é a identidade do jovem hoje em dia, século XXI também? São questões que são levantadas a partir disso, né? Que a ONU quer lançar isso também. Só que cada país vai definir aí a idade. Tem país que vai falar que a juventude começa desde os 12 anos e vai só até os 24. Tem uns que vão falar que começa com 15 anos e vai até os 30. Então tem gente que está falando que está aumentando a juventude para os 35 até 40 anos, né? O que dizem os especialistas, os psicólogos sobre isso tudo. Então a gente tem que ver aí o que encaixa para a nossa realidade, caso aqui Brasil. Para o Brasil, creio que até os 24 anos também aqui se encaixa muito bem essa ideia de juventude, tá? E a questão da maioridade também, né? Tem uma discussão até sobre as leis em relação da maioridade penal, como criminalizar um jovem, né, a partir dos que cometem crimes. Então, a maioridade penal aqui baixar para 16 anos aqui no Brasil, né? Só que aí tem uma grande polêmica, né? Se ele consegue matar, então ele pode responder pelos seus próprios atos. Então ele pode responder na justiça. Mas vai colocar onde? Na cadeia? Onde lá? Na prisão? Onde vai estar super lotado, né? Então, de vez de ajudar ele a se reinserir na sociedade, vai piorar mais ainda, né? Vai fazer uma faculdade de bandidagem lá dentro, né? Então, até que ponto isso é bom ou não? Ter a maioridade penal no nosso país aí com 16 anos de idade. Tem que sim haver mais educação, investimento pesado na educação dos nossos jovens. Isso sim, eu apoio. Agora, colocar os jovens na cadeia não está adiantando nada. Agora, coloque os jovens nas escolas. Sim, crie mais escolas, mais oportunidades. Escolas com boa qualidade, né, de ensino, educação e aprendizagem, aí você vai ver a diferença, né, desse jovem no futuro aí na nossa sociedade brasileira, tá bom? Bom, identidade. Segundo o sociólogo francês Claude Dubois, a identidade de alguém é aquilo que ele tem de mais particular. Falando de identidade, a gente vai lembrar de RG, né, gente? Certidão de nascimento, certidão de casamento. Não, identidade é muito mais do que um número, do que uma certidão, né? Do que um RG, do que um CPF. Não, é muito mais, é o que está dentro de você, é a sua essência, é o particular, tá? Então o indivíduo nunca constrói sozinho, ele depende tanto dos julgamentos dos outros quanto das suas próprias orientações e autodefinições, né? A identidade é um produto de sucessivas socializações. Desde criança você vai aprendendo, socializando, tendo vivências, e isso vai criando, é um tijolinho, né? Que a cada dia você constrói a sua identidade, sua personalidade, seu caráter, tá? Para o autor, as identidades sempre têm dupla fase. Primeira, identidades para si, reivindicadas e marcadas por uma irredutível temporalidade, e identidades para os outros, atribuídas pelos outros no interior de um espaço social num dado contexto histórico.
As primeiras são biografias, primeira fase, tá? Produzidos pelas trajetórias dos indivíduos e pelas experiências de vidas que lhes estão associadas. As segundas, pelo contrário, são em grande parte herdadas pela pertença à tribo, ao grupo étnico, da nação ou à classe social. Os percursos identitários desenvolvem-se em vários domínios da vida social, e é isso que ele fala. Identidade cultural é o conjunto das características de um povo, sociedade, que vem da interação dos membros entre si e com o mundo, tá? Na identidade cultural estão as nossas tradições, religiões, músicas, culinárias, modo de vestir, de falar. Festa junina, hein, gente? Ó, estamos aí, próxima festa junina, 24 de junho, 25 de festa de São João, né? A identidade visual, que aqui está dizendo com o título, mais visu do rolê. A aparência, né? Ela pode reduzir as marcas e os elementos estéticos, né? E muitas vezes tem o objetivo de criar uma identidade que visualizada remete imediatamente ao produto ou a um estilo, né? Me diga que roupa que você usa, que tênis que você usa, que sapato e bolsa você usa, quer dizer quem tu és. Mais ou menos isso. E a identidade social, que aqui uma sigla para vocês é mais Migos, crush e contatinhos, certo? É o que faz você ser reconhecido no âmbito social, podendo ser uma identificação da sua função na sociedade. Por isso, pode ser individual ou coletiva. Existem coisas que influenciam como idade, gênero, classe social e nacionalidade. Ela tem o componente de inclusão e de exclusão. Por exemplo, quando falamos sobre grupos sociais. Daí a gente vê aqui nas imagens, né? Desde o nascimento até a faculdade, o trabalho, a vida toda a gente vai ter esse processo de socialização e construção da nossa identidade social, individual, cultural, tá? Então olha aqui esse esqueminha, né? Você, grupos sociais, pessoas, experiências e aprendizados é o que a gente tem durante a nossa vida, né? E aí a gente vai adquirindo a nossa identidade própria. Um grande abraço para vocês, até a próxima aula, tchau!